hipercifose, doença de Sherman, ou o famoso corcunda. Primeira coisa, o termo corcunda não está certo. Não é legal você utilizar esse termo para se referir a essa doença. Isso é uma doença, é uma patologia e tem solução. Ao contrário da escoliose, ela não é um desvio lateral, ela é um desvio para frente. Por isso que o paciente fica com os ombros curvados para frente. Você tem a cifose postural, que ela é comum do adolescente, mas a doença de Sherman não é comum e ela precisa ser tratada. Quais os tratamentos para a doença de Sherman? Você pode utilizar o colete, tá? É o tratamento, quando você identifica o tratamento precoce. Com relação à cirurgia, ela é bem parecida com a cirurgia de escoliose, porém a gente usa técnicas diferentes, até porque são deformidades em planos completamente diferentes. Porém a cirurgia e o pós-operatório é similar. Então é só você entrar aqui nessa aulinha aqui que eu fiz sobre o pós-operatório em cirurgia de escoliose, que você vai ver como funciona o pós-operatório para a doença de Sherman ou hipercifose patológica. Como se pode ver nessa imagem, esse é um caso de doença de Sherman. Você tem uma cifose maior do que 50 graus, nesse caso nós temos uma cifose de 90 graus, é um caso já bem grave, a gente considera cirúrgico a partir de 75, 80 graus, porém, quando você identifica de uma maneira precoce, nós podemos tratar isso com colete, que é a maneira mais adequada de tratamento. Ao contrário da escoliose, que é muito mais comum em mulheres, a doença de Sherman ela é muito mais comum em meninos, então ela acontece na mesma fase, ou seja, você tem uma predominância dos pacientes na adolescência e durante o estirão do crescimento, porém é mais um menino. Os meninos que têm doença de Sherman, eles têm mais dor, a doença de Sherman cruza com mais dor, ou seja, a coluna fica muito mais dolorosa do que uma paciente com escoliose e essa dor pode melhorar se você fizer o tratamento de maneira precoce. Quais os benefícios de descobrir essa doença cedo? O primeiro benefício mais claro é que você pode usar o colete e impedir a progressão da doença para um grau cirúrgico. Por isso a gente fala tanto em progressão precoce, por isso que é importante o papai e a mamãe sempre olharem o corpinho da criança, porque se desenvolve a doença e a gente pega de uma maneira tardia, a cirurgia é a única solução. Outro benefício de descobrir a doença é terminar com a dor. A doença de Sherman, ela evolui com uma progressão de deformidade na caixa torácica, ela pode comprimir os pulmões e o coração, diminuir o retorno venoso e diminuir a prova de função pulmonar, ou seja, a função pulmonar fica prejudicada. Para evitar isso, a gente pode tanto impedir a progressão usando o colete ou fazer uma cirurgia nos casos mais graves. Além disso, o que a gente pode notar é que os pacientes que operam têm uma melhora de autoestima muito grande. Então toda essa parte estética vem de bônus com relação à cirurgia. A autoestima do paciente melhora, você evita o bullying na escola, então são maneiras de você evitar tratando. Então esse é, na minha opinião, um dos maiores benefícios. Queria fazer um convite a você que gosta dos temas de deformidade na coluna, que tem interesse nesses temas, a assinar nosso site, assinar nosso canal no YouTube e se inteirar sobre esses assuntos.